Boa noite. Mais um dia vencido, dia de número 80, nosso projeto Minimalismo Digital. Hoje, mais uma vez, o dia hoje foi bem tranquilo, né? Então, assim, com vários momentos de tempo livre, né? Várias janelas de tempo livre, né? Onde a gente conseguiu terminar todas as atividades em tempo hábil, né? Tudo foi feito de uma maneira onde não precisou de pressa. Assim, as atividades foram feitas assim, sem pressa, sem atraso. E busquei também fazer tudo de maneira bem consciente. E o que eu posso dizer do dia de hoje é o seguinte, de experiência. Que a gente pode, né? Eu acredito que a gente tem o tempo necessário para fazer tudo que a gente projeta e planeja. E que é muito bom a gente poder enxergar o resultado, né? Não o resultado final, mas o resultado parcial no meio do processo. Então, assim, eu olho para minha rotina há alguns anos atrás e eu percebo que antes eu apenas estava acordado, mas a mente estava numa espiral. Há uns anos atrás, a minha cabeça não estava no agora, não estava em desfrutar a vida, em aproveitar a vida com a minha família. Eu vivia para trabalhar, né? Não trabalhar para viver, mas vivia para trabalhar. E usava o meu tempo livre para distrair, para buscar coisas que não me retornavam em valor, sabe? E assim, eu não tinha tempo para dar uma respirada, para dar uma aliviada, para refletir, sabe? Então, assim, era muito reativo e não tinha tempo para quase nada. E o tempo que eu tinha, eu ainda desperdiçava. Mas aí hoje eu vejo que essa minha rotina que está em construção, eu dedico a maior parte dela em viver para mim, sabe? Em fazer coisas que me agradam, em estar no lugar onde eu me sinto melhor, que é o meu lar com a minha família. E onde eu passo a maior parte do meu dia. E eu consigo isso além de trabalhar, além de fazer outros trabalhos por fora. E tudo isso só foi possível porque eu decidi tomar uma outra rota do que a vida tinha me oferecido, né? Eu resolvi
experimentar, estar no controle e alterar a minha rotina e as minhas atividades e o meu trabalho para que o meu trabalho coubesse na minha rotina. E aí eu alterei várias vezes de horário de trabalho e assim, hoje eu tenho um trabalho que cabe na minha rotina. Antes eu tinha uma rotina que se ajustava ao meu trabalho. E hoje eu já consigo ver a diferença, né? Abissal nisso, né? E hoje eu sou mais ativo, sou mais consciente, tenho o poder da escolha. Hoje eu tenho a possibilidade de me incluir em outros projetos, mas eu tenho a possibilidade de dizer não a muitos projetos. E por quê? Porque essa é a minha decisão. É poder, ainda nos meus melhores anos, desfrutar. Melhores anos que eu digo é juventude, tá? É desfrutar das coisas que são mais importantes para mim. Que é passar mais tempo com a minha família, que é poder ter um trabalho mais tranquilo, que é poder descansar, né, em horários que antes para mim era horário de pico. É poder ter tempo para mim, né, e é poder ter outras fontes de renda para que eu não seja totalmente dependente de uma única. E é isso, e assim, mas tudo isso foi desenvolvido, foi experimentado. Algumas coisas que eu tentei não deram certo, mas mesmo assim eu continuei e continuo buscando e melhorar e crescer. E assim, ainda estou no princípio dessa nova rotina e assim, hoje eu consigo enxergar alguns frutos que eu já colho, né? Então, eu tenho uma rotina bem agradável, bem pacífica, nos moldes que eu desejei, né? Que eu escolhi. E eu vejo assim que a possibilidade de crescimento, de ampliar, de ampliar e de evoluir segundo os meus princípios, os meus valores, é gigantesca. Mas é preciso de tempo. Tempo para amadurecer ideias, tempo para autoconhecimento, tempo para desenvolver novas habilidades, novas conexões, né? Para desenvolver alguns projetos para facilitar. Esse é o alvo, facilitar ainda mais a rotina, ter ainda mais o controle sobre o meu dia e poder ter boas experiências junto com a minha família, né? Poder ter uma vida mais tranquila, mais sossegada, né? E aproveitar melhor ainda do que eu aproveito hoje. Ter cada vez mais liberdade e opções de escolha. Então, hoje eu consigo ver tudo isso. E não quero parar por aqui, mas também eu não quero destruir o que eu construí.
assim, a nossa mente, ela é, ela é um universo, né? E por ela passam todo tipo de pensamento, né? Seja ele mais maluco, mais sublime, todos os dias passam milhões de pensamentos sobre nossa cabeça. E cabe a nós filtrar, né? Colocar um filtro e escolher aqueles que mais fazem sentido para nossa vida. Então, assim, educar a mente é um desafio para a vida toda. Sempre vai ter uma coisa para destravar, uma coisa para. Sempre vai ter um trauma, um bloqueio, sempre vai ter um vício, né? Sempre vai ter uma bolha para estourar. E essa engenharia, né? Essa engenharia da distração, ela é tão envolvente, né? Que a gente sai de uma bolha e cai numa maior. Então, esse processo de estourar as bolhas, ele é bem intenso. E a cada bolha que você estoura, precisa de cada vez mais autoconhecimento para perceber a nova bolha que você está caindo. Então, assim, até mesmo a zona de conforto é a mesma coisa. Você sai de uma zona de conforto, aí passa um tempo, é criada outra zona. Você tem que sair dela também. E cada vez mais você vai precisando de mais autocontrole, mais autoconhecimento, mais sabedoria, mais clareza mental. Então, a questão é essa. Se sondar, se conhecer, pegar esse conhecimento, essa sabedoria e transformar isso, né? E transformar isso em algo mais, né? Em autoconhecimento, em clareza mental. E transformar isso em ações que produzam mais consciência. E assim, a cada dia que passa, você se observa mais governo você tem sobre si mesmo, sobre a sua mente, sobre os seus pensamentos, as palavras que saem de sua boca. Então tudo vai tomando né, uma consciência, um equilíbrio. E aí a sua percepção ela aumenta. E você tem o controle de si mesmo. Né? Então, assim, esse é um poder gigante. Né? É ter o domínio, o autodomínio. É algo que não acontece do dia para a noite, mas você pode alcançá-lo por etapas. E aí só ajustando e sintonizando, né, para que você possa se conhecer, você possa adquirir mais experiência e possa ter uma consciência superior, um entendimento mais amplo, mais forte, mais profundo de si mesmo. Bom, então é isso. O dia de hoje foi um dia de paz, um dia de sossego,
um monte de coisas boas aconteceram. E onde o sistema, mais uma vez, foi colocado em prática na sua totalidade. Eu acredito que eu já consigo ver as minhas novas atitudes a cada dia que passo fazerem mais parte da minha natureza, de quem eu sou. E o tempo, ele vai me ensinar a criar uma sintonia, a sintonizar melhor a minha relação comigo mesmo, a relação com Deus, e com o ambiente e com as pessoas. E poder aproveitar ainda melhor, ainda mais, essas janelas de tempo livre e poder colocar mais qualidade, poder colocar mais atenção, mais vigilância, para que eu não perca o controle, eu não perca o entendimento, a sabedoria, a consciência. E aí eu possa viver em estado de alerta, satisfeito e em paz. É isso. Bom, dia número 80, graças a Deus chegamos no dia 80 do nosso sistema, do nosso projeto de minimalismo digital. E agora é hora da soneca, é hora do reset, para colocar a mente em ordem, o subconsciente, o supraconsciente, e ganhar um pouquinho mais de equilíbrio. Colocar as coisas no lugar, descansar a mente, o corpo, para mais um dia de manhã, né? Com a permissão de Deus. Então, até amanhã. Falou.